Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Rafael Rossi e mais uma vez vou ser o host de vocês no episódio de hoje, que a nossa ideia é justamente discutir pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca avançada e a candidatura, a avaliação e o pós-transplante desses pacientes. Para me ajudar nessa missão, graças a Deus, eu tenho alguém muito mais instruído que eu, que é o nosso ex-convidado, né? Agora não mais convidado há bastante tempo, Plínio Wolff. Fala pessoal, então hoje vamos falar de um assunto que eu também gosto muito, transplante cardíaco, e quem sabe tudo é esse aqui, eu só vou aprender hoje. Jamais. Plínio, então, para a gente começar a esquentar os motores, como nossos mestres lá do Dante costumam falar bastante nas apresentações, você podia conceituar para a gente, então, qual que é a importância da gente pensar em IC avançada e conceituar mesmo o que é IC avançada? Perfeito, então vamos lá. Então por que a gente tem que saber de ser? Primeiro, pela alta prevalência, né? 23 milhões de pessoas no mundo são portadoras de insuficiência cardíaca. A gente sabe que a prevalência aumenta com a idade, né? Pacientes com menos de 50 anos, né? Menos de 1% da população tem IC. Agora, acima de 70 anos, mais de 10% tem IC. Segundo, pela alta mortalidade. Em 5 anos, a gente tem uma mortalidade de 35% desses pacientes. A mortalidade aumenta quanto menor for a fração de ejeção. Então, por exemplo, ICFER, a gente tem uma mortalidade anual quase em torno de 10% e ICFEP em torno de 6% anual. É até interessante a gente notar, né, que às vezes chega um paciente para você no consultório, aí o paciente portador de IC e você pergunta, e aí, o que você tem, né? Ele fala, doutor, só tenho coração inchado. Mas será que é só ter Como se coração fosse um inchado? resfriado, na verdade, Pois né? é. Assim, minimiza muito o risco disso. Você falou uma coisa muito interessante, né? Ela imputa uma grande população que ainda hoje é cada vez mais ativa, né? Então, pacientes acima de 50 anos ainda trabalham, ainda têm a Exatamente. força laboral, eles são provedores para próprias famílias. E com essa mortalidade alta, isso impacta muito socioeconomicamente para os nossos pacientes. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente tem registros que mostram que a partir dos 60 anos, IC passa a ser a segunda ou terceira causa de morte, principalmente dos Uhum. pacientes com população de mais idade. Então, é muito importante a gente discutir esse tema porque ele é muito prevalente e tratável, né, Plínio? Exatamente. Aí chega o paciente, só tem o coração inchado, né? Eu duvido se um paciente tem algum tipo de câncer de próstata, por exemplo, que ele fala, só tenho câncer de próstata. E a gente sabe que a IC muitas vezes causa maior mortalidade que alguns tipos de câncer, Que a né? grande maioria deles, na verdade, né, é equiparável ao câncer de pâncreas ou câncer de pulmão, né, que são cânceres muito Exatamente. virulentos. Exatamente. Mata mais do que o câncer, por exemplo, de próstata, câncer de bexiga nos homens e na mulher mais que o câncer de mama, né? Então, diante disso, a gente vê como a mortalidade é grande nesse contexto. E por conta disso, né, mesmo com o tratamento que a gente já tem em outros podcasts que a gente já falou, né, o Quarteto Fantástico, as terapias adicionais, o paciente pode evoluir com o que a gente chama de IC avançada, né? E o que de fato é IC avançada? Tem gente que fala, ó, esse paciente está com IC avançada, mas sem usar nenhum critério. Mas não, isso é avançada, né? A definição é a persistência e a progressão dos sinais e sintomas a despeito do tratamento máximo instituído para a insuficiência cardíaca. E aí não é só ter uma IC grave, não é só ter uma IC que o paciente está muito sintomático. Eu tenho critérios bem estabelecidos, né? E isso já está muito bem claro nas diretrizes, com algumas variações entre as diretrizes internacionais e a brasileira, mas vamos definir como é na diretriz brasileira. Então, primeiramente, o paciente tem que estar totalmente otimizado nos últimos 3 meses, ao máximo possível, e ter critérios de classe funcional, né, sintomas, alteração estrutural, né, perda da capacidade ao exercício físico e também uma hospitalização, certo? Então, em relação aos sintomas, ele tem que estar em classe funcional 3 para 4, esse é o primeiro critério. Segundo, que eu acho mais interessante, em relação à alteração estrutural. Por quê? Muita gente fala que a alteração estrutural é só fração de ejeção reduzida, mas não só. Por exemplo, um paciente com uma valvopatia que é inabordável é uma alteração estrutural grave. Uma doença congênita não abordável é uma alteração estrutural grave. Ou, inclusive, aquele paciente com aquele CFEP que você não consegue compensar com BNP persistentemente alto. Tudo isso é uma alteração estrutural grave que caracteriza uma IC avançada. Terceiro critério, aquele paciente com limitação à capacidade física, seja por um teste cardiopulmonar, que a gente sabe, né, que é o VO2, que é o consumo de oxigênio menor que 12 em uso do beta-bloqueador, ou menor que 14 sem o uso do beta-bloqueador. E por fim, a hospitalização, né? Então o paciente tem que ter uma passagem no PS, o uso de diurético EV, ou hospitalização aí no último ano. Juntando esses 4 critérios em associação com o tratamento clínico otimizado, estamos diante da IC avançada, que a mortalidade é horrível, né? É assim, 50% em um ano, Com catástrofe. certeza. Você falou da fração de injeção, né? Que a gente tem muitos dados além disso para valorizar.
mas ela também é um dado muito importante, como você bem citou. Quanto pior a fração de ejeção, pior o prognóstico justamente desse doente. E a gente consegue fazer essa avaliação do que é uma IC avançada, às vezes a gente não coloca isso num algoritmo ou num acrônimo, mas só de avaliar o paciente na sua frente, você começa a pontuar isso na sua cabeça. Então, para ajudar a gente a reconhecer, existe justamente um acrônimo, né, que é o acrônimo I Need Help, que é uma coisa que a gente ouve muito na residência de cardiologia. Inclusive, eu brincava muito, não existia uma palestra sobre ciência cardíaca que a gente não tivesse esse acrônimo. Nossa, mas justamente ter ele na nossa cabeça ajuda a gente a reconhecer e separar quem é o paciente que não é tão grave, que eu posso pensar um acompanhamento um pouquinho mais distante e que o paciente tenha um prognóstico um pouquinho melhor, e quem é o paciente pior. Então, 2 pacientes com a mesma fração de injeção, qual é o paciente mais grave dentro deles, né? Como você falou, a fração de injeção sozinha, ela é um dado único que consegue... são muitos fenótipos dentro dessa fração de injeção e que eu preciso separar aquele que morre mais, porque esse é o cara que eu tenho que intervir melhor e propor terapias talvez mais invasivas nesse cenário, né? Então, o I Need Help, a gente pontua justamente muitas das coisas que o Plínio estava falando agora, né? O I vem para inotropes, né? Então, pacientes que requerem o uso de inotrópicos e estão internados em uso de dobutamina, principalmente. O N vem para NIRA avançada, né? Como o Plínio acabou de citar, classes funcionais 3 ou 4 pontuariam nesse cenário. Pacientes que têm eventos de internação frequente, né? O então de eventos aí, paciente que recorre muitas vezes na internação, que tem scores prognósticos muito ruins. O uso de diuréticos cada vez mais alto. Então, a gente sempre fala, né? Quando o paciente usa muitas doses de diuréticos, 3 coisas podem estar acontecendo. Ou ele não adere à terapia padrão, que é o que muda a mortalidade desse paciente, ou você não está atrás da terapia padrão, que é o que muda a mortalidade desses doentes, ou ele é muito grave e não consegue otimizar a terapia padrão e está dependendo de uma droga que não muda a mortalidade para controle de sintomas, né? Que é uma coisa bastante importante desses pacientes. O H de hospitalizações, E de episódios de arritmia, L de low output, então paciente que tem um débito cardíaco que é mais reduzido, e a gente pode ver isso com sinais e sintomas clínicos e pode se traduzir também nessa baixa tolerância aos esforços que o Plínio falou pra gente, e P de provas funcionais ruins, que é justamente um VO2 abaixo de 14 ou abaixo de 12 em uso de beta-bloqueadores. Exatamente. E aí, o I Need Help, na verdade, ele não é definição da IC avançado, mas eles são sinais, ele representa alarmes, sinal de né? alarme, Exatamente. né? São coisas para você pensar no seu paciente clinicamente e para você entender se ele é um paciente que pode eventualmente ser mais grave, né? Então, para você separar 2 pacientes que parecem ter o mesmo fenótipo, você consegue entender quem é mais grave ou não, mesmo que ele não feche critérios para ser avançado. Exato. E para que serve, né, ter esse sinal de alarme? Justamente, né, para você encaminhar para um centro de referência de IC avançada. Você vê lá na diretriz, indicação 1 de se encaminhar para um centro de IC avançada, porque é lá que você vai ter o tratamento padrão ouro para de fato a IC avançada, que a mortalidade é enorme, né? E sempre lembrando que não só o tratamento padrão ouro vai ser realizado, que no caso é o transplante cardíaco, né? Também uma avaliação multidisciplinar, né? Um tratamento medicamentoso mais otimizado, a facilidade também de ter acesso a dispositivos, por exemplo, um ressincronizador, um dispositivo de curta se o paciente tiver uma piora dessa IC, ou seja, é para você encaminhar esse paciente para um centro transplantador, porque isso reduz mortalidade. E chegando então ao ponto da nossa aula, né? Diante de tudo isso, o cara está com IC avançada, queremos então tratar esse paciente da melhor forma possível, ou seja, aumentando o máximo possível a sobrevida, que seria o transplante cardíaco que a gente ama, né? Com certeza, Plínio. E é muito importante você falar isso porque, claro, a diretriz coloca que é o ideal que se referencie para um centro de insuficiência cardíaca avançada, mas quantos centros de insuficiência cardíaca avançada você conhece fora da zona metropolitana de São Paulo, né? Eles são muito poucos. Então é muito importante que o cardiologista titular dos pacientes saiba ser a referência, esse ponto central disso, e consiga montar, talvez, perto da onde ele tem, das suas possibilidades, o que seria mais análogo a esse centro de referência de insuficiência cardíaca, ou seja, que ele consiga reconhecer os sintomas e que ele consiga propor os tratamentos e as avaliações necessárias para que esse paciente seja aventado a possibilidade de um transplante, inclusive em relação à multidisciplinaridade que o Plínio acabou de citar, porque às vezes a gente se limita à terapia medicamentosa e esquece que uma enfermeira muito assídua vai conseguir melhorar a aderência desse paciente, uma reabilitação bem feita com fisioterapia vai melhorar a classe funcional e às vezes atrasar o tempo para um transplante desse paciente que a gente vai citar, apesar da terapia ouro, ele tem quase que um prazo de validade depois que a gente troca esse coração, né? Então, quanto mais tempo a gente conseguir manter o coração nativo em um paciente que está tolerando e está indo bem, melhora a sobrevida desse doente, né? Então, você conseguir reconhecer tudo isso e propor
propor esse melhor tratamento para esse paciente é muito importante, porque esses centros de referência de insuficiência cardíaca, eles são muito pontuais, não só no Brasil, como no mundo, né? Exatamente. Então, como é que começou essa história do transplante cardíaco, né? Eu gosto muito aí de ver a história do transplante. A gente sabe, né, que 64 até o médico cirurgião cardíaco, né, o Chama, ele falava, ó, muito já se alcançou tecnicamente para transplantar, mas a gente tem uma barreira, que é a barreira imunológica. E aí, em 67, 3 de dezembro de 67, na África do Sul, o médico cirurgião Christian Barnard fez o primeiro transplante. Até engraçado, né? Você fala, pô, na África do Sul, né? A gente esperaria na Europa, nos grandes centros, nos Estados Unidos. Mas o que, na verdade, felizmente, na época, né? Existem menores barreiras éticas para se realizar o transplante. A morte encefálica ainda era um conceito aí bastante ainda dividido. Então, foi mais fácil fazer o transplante na África do Sul. Você sabe que a galera da África do Sul deve estar pensando a mesma coisa quando a gente faz alguma coisa aqui no Brasil, né? Não tenha nem dúvida disso. Por que não fizeram na Europa e nos Estados Unidos? Ah, porque lá no Brasil Pois mais de boa, a galera tolera fazer mais coisa. E o Brasil não saiu muito atrás disso, né? A gente sabe que foi feito na África do Sul em 67 e em 68, no HC, foi feito aí pelo Dr. Zerbini o primeiro transplante no Brasil. E aí foi até com um paciente, era um lavrador, um paciente cujo apelido era João Boiadeiro, e aí ele teve uma sobrevida de 28 dias, né? E infelizmente ele faleceu aí por um episódio de rejeição. O primeiro transplante lá na África do Sul teve uma sobrevida de 18 dias, então a gente saiu até na frente nesse conceito. Tentei defender eles, mas estamos na frente da África do Sul. Isso. E aí, como é que é atualmente? Começou lá atrás, né? A gente evoluiu muito em relação à imunossupressão. 50 anos, aí, 50 anos, exatamente, de história do transplante cardíaco. E atualmente, como é que é a sobrevida do transplante? Lembra que eu falei? IC avançada, mortalidade anual em torno de 50%. No transplante cardíaco, na sobrevida mundial média, em torno de 12 anos, gente. Então, olha essa diferença. Lembrando, é a sobrevida média. Alguns pacientes, infelizmente, não conseguem passar do primeiro ano, como outros, inclusive, como um acompanha lá no Dante, tem 32 anos de transplante. Então, esse paciente, inclusive, faz tudo errado, né? Usa a completamente errado. Deus tem seus preferidos, como diria o poeta, né? E o que você falou dessa questão da mortalidade, é a média, né? Então, para cada um que vive 30 anos, 3 podem morrer no primeiro ano, isso diminui a mortalidade média para menos de 15 anos, obviamente. Mas a gente tem a grande parte da mortalidade muito perto desses extremos mesmo, né? Então, quando a gente passa dessa questão dos 12 anos mundialmente, a gente começa a ter de novo uma curva de mortalidade cada vez mais acelerada, e o primeiro ano é o que separa o joio do trigo, né? Então, a gente tem dados mundiais de 18% de mortalidade, aqui no Brasil até mais de 20% a gente tem em relação a isso. Então, para os sobreviventes a esse primeiro ano, a gente tem uma zona quase que segura aí, né, de alguns anos pós-transplante, que eles diminuem sobremaneira aí as intercorrências no período pós-operatório. Exatamente. Então vamos lá, chegou um paciente com mais IC avançado, né? E aí eu quero abrir um protocolo de transplante cardíaco. Quando que eu vou indicar? Quando que eu vou contraindicar? Eu acho que o principal a gente saber é a indicação e a contraindicação, não é? Com certeza, que aí faz parte da avaliação clínica, que se a gente não tiver essa avaliação clínica e souber as indicações, não tem por que a gente seguir com o resto do protocolo. Exatamente. Então, começando, então, a gente tem que saber na cabeça, aí chegou um paciente com IC avançado, o que eu tenho que pensar? Então, primeiro, a avaliação clínica, né, que vai abranger tanto a indicação como a contraindicação, o painel imunológico obrigatório para todos os pacientes, essencial para o transplante cardíaco. Para eles sobreviverem mais do que 18 e 28 dias, como era na década de 60, né? Exato. Os exames complementares gerais, né? Exames gerais, seja laboratorial, seja de imagem. Investigação de outros órgãos e sistemas, principalmente, né, Plínio? Porque essa investigação laboratorial e de sorologias também pode voltar para as contraindicações na avaliação clínica depois que a gente pormenoriza elas ainda mais. Perfeito. O cateterismo cardíaco direito, ou seja, a manometria, avaliação das pressões pulmonares. E, por fim, a avaliação psicossocial, que apesar da gente, às vezes, a gente até esquecer, é essencial para o sucesso do pós-transplante. A gente está cansado de ver isso, né? Nunca subestime a avaliação psicossocial, que é uma grande potencial contraindicação do transplante. É né? um dos pilares aí, eu diria, né, Plínio? Mas então vamos falar um por um desses aí, do que são cada um deles, que eu acho que é interessante, porque nem todo mundo está muito acostumado com isso. Talvez até já é o mais difícil, o conceito de painel seja uma coisa bem abstrata na cabeça das pessoas, e como a gente está se propondo aqui é justamente tentar qualificar quem tem um atendimento mais longe de centros de referência de insuficiência cardíaca, para poder ter isso na cabeça mais fácil e depois atender seu paciente de maneira melhor, né? Então, avaliação clínica, né? Quando a gente está pensando na indicação e na contraindicação. A gente tem as principais que podem ser indicação 1, e hoje a gente tem indicações que não são só 1, né? A gente tem indicações que são 2A também para o transplante cardíaco, né? Seria a insuficiência
cardíaca avançada, na dependência de inotrópicos ou de dispositivos. Então, pacientes que não conseguem se deshospitalizar por conta disso, são dependentes de um suporte extra para que eles mantenham alguma qualidade de vida. E aí a gente vê isso muito no cenário de internação de centros especializados, né? Então, quando a gente fala de centro de assistência cardíaca avançada, no nosso caso da antipasanese, a gente tem uma enfermaria de pacientes que ficam andando de um lado para o outro, fazendo até reabilitação cardíaca com a sua dobutamina ligada ali do lado, ou pacientes que já estão em cenário de UTI fazendo uso de dispositivos de assistência ventricular, como um balão intraórtico ou uma ECMO que a gente teve mais recentemente. Então, são esses pacientes que não conseguem sair desse dispositivo porque ou eles pioram e evoluem com uma falência de bomba e pioram os sintomas e a doença progride, ou eles começam a ter repercussão sobre outros órgãos e sistemas, e o que mais sofre com isso, geralmente, é a falência renal, que se segue ao desmame dessas drogas. Perfeito. Outra indicação, né, não são só pacientes que estão internados que a gente acaba indicando, né? Na verdade, são inclusive exceções, porque às vezes o paciente que chega no contexto de urgência, né, por ser descompensada, é mais difícil você fazer o protocolo, né? Com certeza. Então, ambulatorial, qual vai ser o paciente que a gente pode indicar o transplante cardíaco? Então, aqueles pacientes que estão em classional 3 para 4, né, aqueles pacientes que estão totalmente refratários ao tratamento clínico, que não tem uma qualidade de vida, né? Segundo, que é a melhor forma possível, né? Você objetivar o quanto que essa dispneia. Quantas vezes tem aquele paciente que chega pra você e fala assim, nossa, eu tô bem, tô... Aí você vai lá, caneta, classe funcional 1. Aí quando você vai questionar o paciente, ele só se levanta, vai pra cozinha e volta e já tem dispneia. Ele é o paciente do controle remoto, né? Ele só faz as coisas sentado no sofá e apontando pros lugares, porque ele não sai e aí ele não tem sintoma, né? Exato. E aí, então, a melhor forma de você indicar o transplante é pelo padrão ouro, que é o teste cardiopulmonar. Então, como eu havia falado na própria definição de ser avançada, um VO2, que é um consumo de oxigênio menor do que 12 em uso de beta-block ou menor do que 14 sem uso de beta-block, é a indicação 1 do transplante cardíaco, certo? E outra indicação que muita gente, inclusive, esquece e não sabe, na verdade, é o conceito de arritmia refratária. Então, aquele paciente que tem uma IC, que ele já fez todo o tratamento medicamentoso possível, já implantou CDI, já teve tempestade elétrica, fez ablação, tentou fazer ablação, foi refratária, tudo isso é indicação 1 ou indicar transplante para esse paciente, né? Inclusive, teve um paciente que foi muito bem indicado, né? Tava tomando 37 choques do CDI dele no último mês. Imagina você viver com isso na sua cabeça, né? Eu posso morrer a qualquer hora, você toma um choque, você lembra que você podia ter morrido nesse choque que você tomou. Realmente é uma qualidade de vida muito ruim e um paciente que tá dando muitos sinais que ele tá muito grave, né? A doença está indo pro seu estágio terminal. Só complementando em relação à avaliação do teste cardiopulmonar que você colocou, como a gente tá falando de centros que talvez não tenham essa referência para IC, alguns lugares a gente também não tem o teste cardiopulmonar. Então, uma alternativa barata e fácil de se fazer seria um teste de caminhada, né? Que é você justamente acompanhar o paciente com um fisioterapeuta, cronometrar durante 6 minutos e ver qual a distância máxima alcançada por esse paciente nesse período. Então, a gente sabe que existe uma correlação bem importante com valores abaixo de 300 a um VO2 próximo de 12, o que seria justamente a indicação formal e objetiva do transplante nesses pacientes ambulatoriais que o Plínio falou. Existe um outro dado também, já usando o teste cardiopulmonar, que é uma indicação mais baixa, né, 2A que a gente estava falando aqui, que também foi absorvida pela última diretriz de transplante, que seriam principalmente mulheres que têm um VO2 50% abaixo do predito. Então, mulheres mais jovens, né, que deveriam ter uma capacidade aeróbica melhor, quando elas têm um VO2 abaixo de 50% predito, mesmo que em valores absolutos acima do 14 e do 12 que a gente acabou de citar, também seria uma possível indicação para transplante nesse cenário pela gravidade. A gente sabe que o VO2 ele tem uma relação inversamente proporcional com mortalidade. Quanto maior o VO2, menor a chance de morrer. Quanto mais baixo o VO2, maior a chance desse paciente morrer. Então, um paciente jovem com VO2 muito baixo, proporcionalmente muito, muito baixo ao que ele deveria ter, a gente sabe que também talvez a indicação para o transplante melhore o prognóstico desses pacientes. Perfeito. Outra indicação também possível de transplante cardíaco, que também algumas pessoas não sabem, é angina refratária. Você sabe melhor que eu, né? Inclusive, temos 3 pacientes internados aguardando aí por conta de angina refratária. Que é uma coisa que veio mais recentemente também, né, Plínio? A gente não absorvia e não indicava esses pacientes anteriormente, e a gente pensa na angina refratária, é o cara que está sentindo dor 100% do tempo o dia inteiro. Não é necessariamente isso, mas é uma pessoa que não consegue ter as atividades habituais de vida diária dela sem ter esses sintomas anginosos, a despeito da terapia médica e da terapia intervencionista otimizada para isso. Então, pacientes que têm vasos que são inabordáveis e que já estão usando o máximo da terapia que eles poderiam para controle de sintomas. Perfeito.
E um último parâmetro também que é bastante importante relacionado ao teste cardiopulmonar, né? Que inclusive o nosso chefe, Dr. João, sempre leva em consideração, que é o slope, né? O slope VE-VCO2 também é uma indicação quando maior do que 35. Ele indica prognóstico e ele é muito útil naqueles pacientes que não alcançam, né, o teste máximo. Então, quando você não tem um HAIR maior do que 1,05, você não consegue utilizar o VO2, o consumo de oxigênio. Mas você pode utilizar, né, o VE-VCO2 slope, que ele independe da máximo, se o paciente atingiu ou não o máximo do exercício. E quando acima de 35 indica um pior prognóstico e pode indicar o transplante, né? Claro que no contexto de paciente com isso ser grave, né? Eu tenho visto mais Exato, recentemente pacientes que têm uma capacidade aeróbica muito boa e slope muito alto. Paradoxalmente, atletas parece que fazem slopes muito altos também. Então não se confundam. Claro que você tem que ter o perfil clínico do paciente com IC para indicar o transplante. Não vai pegar um atleta e falar, opa, peraí, o slope tá alto. Pelo amor de você Deus. Você tem indicação de transplante aí. Mas essa é uma parte muito boa. E acho que a última indicação aí, que é muito mais da sua área do que da minha, seriam as cardiopatias restritivas hoje em dia, né, Plínio? Exato. Então, cardiomiopatia restritiva também é uma indicação. Nós temos aquelas pacientes com, por exemplo, uma cardiomiopatia hipertrófica ou aquelas outras cardiomiopatias que o paciente, ele não necessariamente precisa de dobutamina, mas ele é refratário à diurético terapia, tem uma qualidade de vida muito ruim, também é indicação 1. Outras indicações e situações mais especiais, né, que vem caindo bastante, seria no contexto de amiloidose por trânsito de retina. Por que que vem caindo? Primeiro, porque dificilmente esses pacientes não vão ter outras lesões de órgão-alvo, como piora da função renal, polineuropatia, e com os tratamentos novos para amiloidose por trânsito de retina, a gente consegue ter uma sobrevida. Por exemplo, o tafamidis reduz em 30% a mortalidade. Então, talvez o tratamento medicamentoso é menos invasivo e tão eficaz ou até mais eficaz quanto, né? Com certeza. A amiloidose AL também, eu nunca vi, pelo menos na nossa experiência, transplante para amiloidose AL, porque eles chegam em um caso muito avançado, uma sobrevida de 6 a 12 meses depois do diagnóstico, então dificilmente o paciente vai ter condições de ser transplantado cardíaco e transplante de medula óssea. Outra indicação especial que eu também particularmente nunca vi, seria transplantar no contexto de um paciente que tem um tumor intracardíaco cuja a ressecção iria... inviável, né? Então é muito difícil você chegar num contexto de um paciente ter um tumor intracardíaco sem que tenha metástase, sem que tenha outros sintomas sistêmicos, né? Com certeza. A avaliação do tumor intracardíaco já é muito difícil, né? Pois é. Aí você chegar num paciente que não tem nenhuma outra lesão desse tumor em outros órgãos sistemas, mesmo que seja um tumor primário cardíaco, que ele seja ressecável ainda, né? Então, a gente não teve essa experiência ainda, né, Pri? Mas tá na literatura que é uma possibilidade. Tá na literatura, tem uma possibilidade, exatamente. Maravilha. Então, falamos das indicações e acho que a gente pode falar mais brevemente das contraindicações, que são coisas mais papum, né? Então, Sim. Elas podem ser absolutas ou contraindicações mais relativas. A primeira, acho que a gente pode falar que é a idade, né? No nosso serviço, onde a gente trabalha no Dante, é uma contraindicação absoluta, mas existem centros que são contraindicações relativas, que seria acima dos 70 anos. A gente costuma evitar o transplante nesse cenário. Até porque, gente, o paciente pode ter indicação, mas sempre tem que ver a contraindicação. O transplante não é para quem quer, é para quem pode, né? Esse é um lema perfeito. Exato. Porque um paciente de 70 anos, ele vai ter maior mortalidade, maior infecção, maior piora da função renal. Então, assim, e tem até uma questão ética, né? Você transplantar um paciente já mais idoso. Que vai ter uma sobrevida menor, um benefício menor também do transplante, quando a gente tem essa alocação ética, né? São poucos órgãos que a gente pode ofertar, então a gente costuma tentar beneficiar quem vai ter justamente uma melhora de sobrevida maior. Beleza. Então, primeiro, idade maior que 70 anos. Segundo, IMC. IMC maior que 35 também é uma contraindicação. Por quê? Primeiro, esse paciente ele vai demorar mais tempo para receber, ele tem uma alta mortalidade, né? Na fila do transplante, alta mortalidade no pós-transplante, alta chance de complicações como infecção. Então, IMC maior que 35 é uma contraindicação ao transplante cardíaco. E o que você falou é uma verdade também. Além do tempo de fila, a chance de ter um mismatch entre o doador e o receptor é muito grande, né? Porque a gente tem sempre que pensar nessa relação. Então, o ideal seria que o receptor tivesse um doador que vai de 0,8 a 1,2 a relação com o próprio peso. Então, pesos muito elevados requereriam doadores também mais tróficos em relação a isso, que é muito mais difícil da gente ter na prática clínica. Então, o tempo em fila aumenta, a mortalidade aumenta, fora os desfechos pós-operatórios que você acabou de citar, que também seria um problema. Perfeito. Então, terceira contraindicação, eu vou sempre nos números. Então, 70 anos, 35 de IMC, agora 7,5 de glicada. Então, uma glicada maior que 7,5 também contraindica. Ah, mas por quê? Primeiro, porque ele já pode ter outras complicações, maior mortalidade, maior infecção, maior DRC após o transplante cardíaco, né? Sem contar que os imunossupressores vão só piorar essa glicada.
Ou seja, o paciente que já não controlava, né, ele vai só piorar. Tava ruim, parece que piorou, né? Com certeza, né? A imunossupressão tem uma relação direta. É só a gente lembrar que um dos pilares no peri-transplante e pós-transplante é o uso de corticoterapia em doses altas, né? Então, isso claramente tem uma relação muito grande com o descontrole glicêmico, o que pode levar a pior sobrevida do próprio enxerto e de outros órgãos e sistemas também. A gente tem que lembrar também que, às vezes, uma glicada, mesmo que abaixo de 7,5, se o paciente requer altas doses de insulina, isso também pode ser um grande problema pós-operatório, porque ele vai requerer cada vez doses mais altas e, eventualmente, esse controle não vai ficar adequado, né? Bom, falamos agora, então, justamente dessa glicada inadequada, a gente pode pensar em outros órgãos e sistemas também, né? Então, um paciente que tenha uma pneumopatia grave, fibrosante, restritiva ou obstrutiva, pacientes que tenham alterações neurológicas graves, tanto polineuropatias quanto miopatias, ou alterações neurológicas per se, que sejam muito importantes, ou a disfunção renal muito grave, aí é muito centro-dependente, né? Então, a gente acabou de falar, neurológico, pulmão e rim. Se a gente tem um centro capaz de fazer um transplante duplo, ou seja, deste órgão lesado junto com o coração, não é uma contraindicação absoluta, né? A gente pode fazer as duas coisas, trocar o pulmão e o coração de uma vez. Esse é um tipo de transplante que tem um desfecho muito ruim, né, na literatura. A sobrevida cai drasticamente quando a gente faz isso. Mas na questão renal, a sobrevida já é um pouco melhor, né? A gente poderia propor também, nesses cenários, a transplante coração e rim também. No nosso centro, especificamente, a gente não faz mais, mas aí, por isso que é uma contraindicação relativa. Se o seu centro é capaz de fazer isso, aí seria uma possibilidade. Perfeito. Então, continuando aí, né, de lesão de órgão-alvo, uma hepatopatia grave também é uma contraindicação, a não ser que faça um transplante hepático associado, que poucos centros Que fazem. sozinho já é muito complicado. Nossa, né? exatamente. Então, cirrose, hipertensão portal contraindica, doença arterial periférica essa é também muito contraindica. Pois é, às vezes a gente acaba até esquecendo, Negligenciando né? um pouco, né? Primeiro, porque com os imunossupressores o processo aterosclerótico vai piorar, então o paciente vai piorar dessa doença arterial periférica, né? Amputação, pode piorar. Segundo, aumenta a chance de infecção, por exemplo, aquelas úlceras infectadas. E terceiro, porque o paciente não vai conseguir se reabilitar no pós-transplante se ele tem uma imobilidade. Então, tudo isso leva em conta que você tem que pensar no processo de indicação e contraindicação. Outra contraindicação seria a resistência vascular pulmonar maior que 5, contraindicação absoluta pela alta mortalidade devido à falência do ventrículo direito no perioperatório. Então, essa a gente não pode esquecer, a gente vai falar mais pra frente. E esse ponto, exatamente, a gente vai resgatar ele em breve, então guarda com vocês essa Guarde. informação, porque justamente como a gente faz essa avaliação, isso é parte do protocolo para pensar em candidatura para o transplante cardíaco, né? Outra contraindicação importante, tabagismo ativo, né? Ou nos últimos 6 meses a gente usa como corte, mas o tabagismo também imputa em uma menor sobrevida do próprio enxerto, por aterosclerose acelerada desses pacientes e por doença vascular do enxerto também. Então, esses pacientes, naturalmente, a gente tem que cessar esse tabagismo e acompanhar esse paciente por um período de pelo menos 6 meses para garantir que não vai ter retomada, porque a gente sabe, pacientes que não fazem uso de medicação têm uma recaída em 90% dos casos, então não adianta o paciente ter a vontade, a gente tem que confirmar que ele realmente é um tabagista para pensar nisso, o que já puxa um outro gancho para outra contraindicação, que seria o acompanhamento psicossocial dos pacientes. Então, o paciente que não tem uma aderência adequada ou não tem um suporte familiar adequado, esses também não são candidatos, porque a terapia imunossupressora pós-transplante ela tem que ser muito bem guiada, o paciente tem que conseguir ter acesso às medicações, tem que ter um cuidador primário para garantir que ele vai ter acesso a isso e tem que tomar medicação, porque não adianta a gente propor uma terapia invasiva, que é uma mortalidade de 20% no primeiro ano, se ele não vai se cuidar depois. A mortalidade vai virar virtualmente 100%. Perfeito. Aí, terminando então as contraindicações, né? O tabagismo, 6 meses sem tabagismo, etilismo e uso incluído de cannabis. Sabe que cannabis aumenta a chance de infecção pulmonar. Vai saber o que tem lá, né? Exatamente, com certeza. E então acho que a doença psiquiátrica também, infecção ativa e por fim, acho que doença também oncológica está associada à contraindicação. Seja uma neoplasia ativa, né, um câncer ativo, ou seja um câncer já tratado, mas com alta chance de recidiva. Exato. O ideal seria, aí depende do tipo de câncer, né, mas eu acho que uma regra para tentar ajudar o pessoal a decorar seria pelo menos 5 anos livre de doença, né? Exatamente. Então acho que terminamos então as contraindicações. Tem mais uma, que seria um paciente muito, muito grave, Intermax 1, a gente já falou a classificação de Intermax em outros podcasts, mas um paciente que está em choque cardiogênico, em uso de vasopressores em dose alta, entubado, paciente que tem uma mortalidade, sem pensar em transplante, já muito alta. Né? O ideal é que esse paciente seja resgatado, que ele saia do Intermax 1 para o Intermax 2, para aí a gente pensar na possibilidade de candidatura. Mas quando ele tem uma mortalidade muito alta, obviamente que colocar ele numa circulação extracorpórea só vai aumentar mais a mortalidade dele e a chance de sucesso muito mais baixa do procedimento também. Perfeito. Então, finalizando as indicações, contraindicações, chegou o meu paciente, eu vi que ele tem indicação, não encontrei nada que contraindicasse, vamos seguir o nosso protocolo. Qual que vai ser o próximo passo? Então, o painel,
painel imunológico tem que ser solicitado para todos os pacientes, né? E o que de fato é o painel? Então, o painel é um exame complementar que ele visa detectar anticorpos contra possíveis antígenos HLA de uma população local, que pode ser o antígeno de um possível doador, né? E o que de fato é o HLA? A gente sempre pode falar, né? Então, é o antígeno leucocitário humano, que é uma proteína que ela está na superfície celular, que ela tem a capacidade de expressar antígenos, de apresentar antígenos, e, portanto, ela tem um alto potencial imunogênico. O que é isso? Então, tem o alto potencial de gerar uma resposta imunológica e, portanto, está intimamente relacionado à rejeição, ao processo de rejeição, né? Com certeza. Então, é o sistema-chave fechadura, né? Se a gente já tem muitas chaves preparadas, então se a gente já tem muitos anticorpos preparados contra uma possível fechadura que está chegando, obviamente que a chance de rejeição é muito mais alta. Então é justamente, falando em termos mais diretos, o que a gente está pensando na hora de fazer painel. A gente quer reconhecer se para uma população específica o nosso possível receptor já está sensibilizado, ou seja, ele já tem a produção desses anticorpos que podem tentar agredir as células leucocitárias presentes no órgão a ser enxertado pelo nosso doador, tá? Então, e por que eu estou falando de uma população específica? Porque a gente dosa os epítopos desse painel, ou seja, o sistema HLA desse painel, ele muda de São Paulo para Nova York, para África do Sul, para a China. Cada população expressa epítopos diferentes de HLA, a gente vê quais são os mais prevalentes em cada população e a gente coloca eles para serem dosados dentro desse painel e aí a gente justamente consegue entender quantos anticorpos já existem no nosso receptor que podem tentar agredir todos esses epítopos que vão existir no painel na hora que a gente dosa ele. Beleza. Então, na prática, como é que funciona? Então, tá o nosso paciente já na fila, já foi indicado o transplante, a gente tem o painel dele. Aí saiu o coração. O que a gente vai fazer então? Então, a gente vai fazer o que a gente chama de cross-match, né? Aí o cross-match é a prova cruzada. Você vai ver se o meu receptor tem anticorpos contra esse doador, né? Então, tem o cross-match real, que eu vou pegar células, né? Seja um linfonodo, Tecidos, né? um tecido do paciente doador e vou reagir com o soro do paciente, do receptor. Se houver reação, pô, então E o que é a reação? É destruição das células do doador. Que você não quer que aconteça com o coração. E aí, se for positivo, né? Aí você vai contraindicar o transplante. Esse é o cross-match real. Contudo, essa reação demora 6 horas. Quanto tempo o coração tem de isquemia para que tenha um bom desfecho? 4 horas. Então é impossível eu esperar ver lá, ficar esperando se teve ou não reação para contraindicar ou não o transplante. Por isso que a gente faz o cross-match virtual, utilizando aquele painel que a gente coletou. Então o que acontece? A partir do momento que sair um doador, eu vou ver os autoanticorpos que eu tenho, né, no meu painel. Já sabidos, ou seja, os que já existem no nosso doador, que ele já coletou meses atrás e já estão disponíveis aí para a nossa central de transplantes. Isso. E depois eu vou avaliar se o meu doador tem antígenos que eu tenho anticorpo. Se tiver, eu contraindico o transplante. Se não tiver, eu trago o coração. Então é dessa forma que a gente faz. Maravilha. Isso a gente está pensando num cenário em que o paciente já foi candidato, está na fila de transplante, saiu o coração e a gente sabe que ele tem anticorpos já feitos, ou seja, o painel dele foi alguma porcentagem de positivo. O que isso quer dizer? Quando a gente pega o painel, a grande maioria dos pacientes vão vir com o painel zerado, ou seja, ele basicamente não tem nenhum anticorpo pré-formado contra os epítopos que a gente está apresentando para ele no painel. Esse é um cenário ideal, porque virtualmente 100% da população daquela região poderia ser um eventual candidato a doar para esse paciente. Quanto maior a porcentagem desse painel, menor a porcentagem de população capaz de doá-lo. Então, um exemplo prático. Se o painel do meu paciente é de 20%, isso quer dizer que a população da região onde a gente testou, só 80% das pessoas poderiam doar um coração para ele. Para a gente entender se o doador em questão ele é um candidato a doar, se ele está perto dos 80% que são candidatos, ou se está dentro dos 20% em que já seriam sensibilizados, ou seja, que o nosso paciente iria ter uma reação imunológica de destruição do tecido, a gente faz justamente o cross-match que o Plínio acabou de citar. Beleza. Então, acho que o painel acho sempre um pouco complexo, né? Mas volta 3 vezes nessa parte para você decorar isso, porque não é tão simples. Mas, do ponto de vista prático, você vai pedir um exame, que é o painel imunológico. E aí, depois que você pedir isso, aí você volta 3 vezes nessa parte e decora ela. Exatamente. Então, passando, né? A gente já fez a indicação, não contraindicou, coletou o painel, próximo passo, então, exames complementares gerais. Então, exames gerais, né? A tipagem, a BO, a gente vai pedir hemograma, coagulograma, sorologias, né? Então, todas as sorologias, HIV, HCV, HBV, HTLV, Chagas, Epstein-Barr, citomegalovírus, toxoplasmose, né? VDRL, tudo isso tem que ser solicitado.
Além disso, lógico, exames cardiológicos, que claro que a gente vai ter eletro, eco, raio-x, porque senão a gente não teria indicado o transplante. Um teste cardiopulmonar não é obrigatório, mas é sempre muito bem-vindo, né, para de fato concretizar a sua indicação. Exames de imagem, tomo de tórax, né? Ultrassom de abdômen é indicação de você pedir no pré-transplante, excluir principalmente neoplasias, hepatopatias ou outras lesões de órgão-alvo, né? E uma coisa que às vezes a gente acaba, no contexto principalmente do SUS, tendo falta de acesso, que é a investigação oncológica pré-transplante. Por quê? A imunossupressão pode aumentar a chance de neoplasia, então eu tenho que rastrear antes, para o paciente não morrer de neoplasia. Então, o que eu preciso, né? A colonoscopia para os pacientes acima de 50 anos, né? Um PSA acima de 40 anos para os homens acima de 40 anos, mamografia para as mulheres acima de 40 anos e um Papa Nicolau para as mulheres acima de 25 anos. A gente não pode esquecer disso, porque é catastrófico o paciente no primeiro ano descobrir que tem uma neoplasia que a gente não fez o diagnóstico antes. Com certeza, né? Isso é uma tragédia porque diminui muito a sobrevida do paciente e aí o enxerto não foi bem alocado. A gente falhou nas. Por que a gente é tão categórico com isso, né? Porque a gente tem muito mais candidatos a transplante do que ofertas de coração. Então, quando você erra na indicação, você erra duas vezes. Em alguém que poderia ter recebido um lugar desse e nesse paciente que recebeu, né? Então, é duas vezes mais grave do que errar com um paciente normal e, obviamente, que a gente nunca quer ver um desfecho desfavorável para esses pacientes. Mas, acho que terminamos, né, os exames complementares? Isso, terminamos. Acho que é isso, né, que a gente tem que pedir. E o próximo passo é o principal exame complementar, na verdade. Exatamente, né? Que a gente coloca ele separado, que a gente pediu para você gravar com um asterisco anteriormente, que é justamente a avaliação da hemodinâmica pulmonar, né? O cateterismo direito, que é para a gente entender qual a chance desse paciente evoluir com uma disfunção ventricular direita no pós-operatório imediato. Então, se eu tenho uma hipertensão pulmonar muito importante, um ventrículo direito antigo que já está acostumado com essa sobrecarga, essa pós-carga ventricular direita importante, ele vai conseguir tocar a vida por muito tempo. Então, esse coração nativo do paciente está acostumado com essa sobrecarga e imputa uma sobrevida natural que esse paciente tem. Quando eu troco para um coração novo, né, ou seja, um paciente que não tem disfunção ventricular, mas que não está acostumado a trabalhar com uma sobrecarga de pressão, principalmente o ventrículo direito pode sofrer muito porque é uma câmara que tem menos fibras miocitárias e costuma trabalhar com pressões mais baixas e ele pode eventualmente evoluir com uma falência aguda e o paciente muitas vezes não consegue sair da sala do centro cirúrgico e é uma catástrofe, né, uma mortalidade de virtualmente 100%. A gente sofreu disso recentemente, não por má indicação, né? O paciente não tinha hipertensão pulmonar, mas evoluiu com uma falência de VD por conta de uma falência primária do enxerto aí, foi péssimo, né? Uma experiência muito ruim. Quem já viu não quer viver isso duas vezes. Mas sendo bem taxativo, o que a gente quer ver nesse cenário, né? A gente quer ver qual é a resistência vascular pulmonar desse paciente. E aí a gente tem o número de corte que o Plínio já falou, acima de 5 Woods seria a contraindicação para o transplante. Mas a gente tem números intermediários que são importantes da gente valorizar também. Quando a gente tem uma resistência vascular pulmonar acima de 3 Woods, a gente precisa fazer uma avaliação mais pormenorizada para entender se essa resistência vascular pulmonar está fixa, ou seja, ela não vai mudar independentemente do débito cardíaco, ou se ela é uma resistência variável, que ela pode cair se a gente melhorar o débito cardíaco ou melhorar a vasodilatação pulmonar desse paciente. Se ele tem essa resistência acima de 3 Woods, ou se ele tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar acima de 50, ou um gradiente transpulmonar, que é uma conta um pouquinho mais elucubrada para a gente fazer, acima de 15, é um paciente que é candidato a gente pensar em fazer medidas de vasorreatividade. Ou seja, a gente pode tentar aumentar a vasodilatação pulmonar desse paciente em uso principalmente do Niprid, e o sildenafil também é uma alternativa para centros que o paciente já tem uma pressão que é um pouquinho mais baixo, ou que o paciente não tolera muito o Niprid porque tem cefaleia eventualmente, ou pacientes que não estão acostumados a usar Niprid em pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, o sildenafil é menos ação hemodinâmica sistêmica e uma ação um pouquinho mais pulmonar, um tempo de meia-vida um pouquinho mais lento também, mas seria uma alternativa para a gente entender. Ou a gente pode usar de artifícios que melhorem o nosso débito cardíaco para ver se, com a melhor débito cardíaco, cai a resistência pulmonar, que é o que a gente simula quando o coração novo vai chegar. A gente vai melhorar o débito cardíaco e ver se ele vai conseguir aguentar sobre essa sobrecarga de pressão. Então, a gente pode aumentar o uso de inotrópicos, se é um paciente que já está internado em uso, ou introduzir o uso de inotrópicos em pacientes que vêm para fazer ambulatorialmente esse exame, ou usar dispositivos de assistência ventricular, como o balão intraórtico, ou os dispositivos de assistência curta aí, que a gente pode ter em cada centro especializado. Basicamente, o que você vai fazer com a vasorreatividade é ver se essa hipertensão pulmonar é fixa ou não. Se for fixa, quer dizer que já houve remodelamento, não adianta você transplantar, o paciente vai ter falência. E quando que eu falo que a vasorreatividade foi positiva? Então, um gradiente transpulmonar menor que 15, uma RVP, né? Resistência vascular, um gradiente transpulmonar menor que 15, uma resistência vascular pulmonar menor que 3, né? E uma
Sistólica pulmonar. Isso, e uma sistólica pulmonar menor do que 50. Então, nesse contexto, daí o paciente pode ser, de fato, transplantado juntamente com uma PA sistólica sistêmica maior do que 85. Porque se ela for menor, tudo isso que eu falei talvez esteja subestimado. Então, não dá para transplantar Na nesse verdade, o contexto. seu exame não tem validade, porque se a sua pressão sistêmica caiu, a sua pressão pulmonar também vai cair. Então, a gente não consegue ter um teste fidedigno. Então, o seu paciente, para melhor dos cenários, pressão arterial sistêmica acima de 85, com uma RVP abaixo de 3. Aí você não precisa nem pensar em vasorreatividade. Esse já é um teste de um paciente que pode ser candidato ao transplante, que não vai ter nenhum problema. Se você tem uma pressão sistêmica acima de 85, mais todos os critérios que o Plínio acabou de citar, aí é candidato à vasorreatividade. E se eles caírem para baixo desses limiares que a gente citou, aí é um paciente que tem uma boa resposta adequada, que também pode ser avaliado para candidatura. Perfeito. Então, terminando o cateterismo cardíaco direito, vamos para o último tópico da avaliação pré-transplante, que é a avaliação psicossocial. Então, basicamente, o que você vai avaliar? Então, você vai ver se o paciente tem um cuidador, se ele tem um suporte familiar e social adequado para entender a doença desse paciente, para, quando necessário, ajudar esse paciente no sentido físico e psicológico, né? E também se o paciente tem adesão medicamentosa. Gente, se o paciente não adere à medicação no pré-transplante, ele não vai aderir à imunossupressão e ele vai ter um desfecho muito ruim, né? Catastrófico se ele não tomar os imunossupressores. Então, isso é muito importante. E a saúde mental desse paciente. Se ele tem depressão, se ele tem algum transtorno psiquiátrico, isso tem que ser avaliado, porque com o uso dos imunossupressores, o corticoide, né? Os inibidores de calcineurina, isso pode se agravar. Então, a gente já pegou pacientes, infelizmente, né? Que com os imunossupressores agravaram alguma doença psiquiátrica prévia, deixaram de tomar os imunossupressores e o contexto e o desfecho foi catastrófico. Então, terminamos, avaliamos, indicamos o paciente, transplantou, foi um sucesso. Ele então, passou nos 5 critérios passou nos 5 esse último que critérios. você acabou de citar costuma ser o mais difícil. Nossa Né? senhora, aí você não Porque tem ideia. não só a adesão medicamentosa é importante, mas os hábitos dele têm que ser muito importantes também, porque existe paciente que toma remédio, mas quer sair, pular num rio e pescar no dia seguinte do transplante. Esse paciente também não é candidato, ele não entendeu o que está acontecendo. Então eu diria Sim. que esse último seria ter sido o mais difícil. Ele passou por tudo isso, vamos para o transplante, finalmente. Perfeito. Então, vamos agora focar um pouco na imunossupressão, né? Que eu acho que é algo que muita gente tem dúvida e é algo que é importante para a sobrevida do transplante, até porque isso aumentou de fato em 80% a sobrevida. Foi isso que mudou de 68 para 2025, né? O que mudou justamente a mortalidade dos pacientes. E é um tema que, como a gente não domina e vê pouco, que a gente costuma negligenciar quando a gente vai estudar também, né? Então é importante, a gente não vai se propor aqui a entender toda a cascata inflamatória e imunológica relacionada à imunossupressão, mas a gente quer que vocês entendam quais são as drogas principais, um efeito de mecanismo de ação básico, pelo menos para que a gente entenda o porquê a gente está fazendo isso e qual o cenário clínico que a gente vai usar cada uma delas, né? Perfeito. Então, sempre lembrar, né? Apesar de todo esse benefício de aumentar a sobrevida, reduzir a rejeição, né, do paciente, melhorar a qualidade de vida, os imunossupressores, né, eles acabam enganando a natureza, né? Então, a gente paga o preço por isso. Como? Com os efeitos colaterais dos imunossupressores. Então, o que o paciente pode ter de efeito colateral, né? Primeiro, neoplasia. Então, o câncer, as neoplasias, elas acabam sendo um dos principais limitantes no pós-transplante tardio, principalmente depois de 5 anos, porque você facilita que o paciente desenvolva algum tipo de câncer. Segundo, infecção. Você imunossuprime, você aumenta a chance de infecção. Terceiro, lesão de órgão-alvo. Então, eles acabam sendo tóxicos para alguns órgãos, né? Então, nefrotoxicidade, neurotoxicidade e, por fim, que é muito comum, né? Os distúrbios metabólicos, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? A gente sabe aí que os pacientes desenvolvem perfil metabólico muito ruim, então você acaba, no fim das contas, trocando uma doença pela outra. O paciente não tem mais IC, mas ele tem outras comorbidades, lógico, com uma melhor qualidade de vida, mas você tem que saber manejar esses efeitos colaterais. Então, esse é o principal pilar dos imunossupressores, saber manejar, individualizar seus imunossupressores, pensando nesses efeitos colaterais. Justamente por isso, não é uma receita de bolo, né? Não é que a gente vai usar essa dose fixa e a gente não pode mexer nela, porque senão a gente vai ter uma falência, uma falência não, mas uma rejeição aguda a qualquer momento. Não, se a gente começar a incorrer com efeitos colaterais, a gente pode e deve pensar em troca de classe, mudança de dose e, eventualmente, até subtração de uma das drogas para que a gente possa tentar preservar outros órgãos e sistemas. Afinal, não adianta a gente pensar em evitar a rejeição se a gente vai matar o paciente porque ele tem uma glicada de 12 e vai acabar evoluindo com uma DRC e neuropatia periférica, evoluindo eventualmente com uma perda de função renal também, né? Então, a gente tem sempre que ser moderado em relação a isso.
para a gente poder avaliar e conseguir mudar no meio do caminho, justamente individualizando esses doentes. Mas, então vamos pensar no dia do transplante, né, Prêmio? Chegou, saiu o coração, a gente já começa a imunossuprimir nesse momento, ou não, né? Não tem coração ainda, a gente pode talvez deixar para um segundo momento, faz a cirurgia e depois sai. Como é que funciona? Então, justamente. Então, a gente, a partir do momento que você tem um enxerto, né, que você é transplantado, e esse enxerto se comporta como antígeno. Então, você tem que imunossuprimir já no intraoperatório. E a gente tem 3 tipos de imunossupressão. Temos a terapia de indução, a terapia de resgate e a de manutenção. Na prática, o que a gente acaba mais vendo, né, é a de manutenção. Mas só passando rapidamente, o que que é a terapia de indução? Então, é aquela imunossupressão profilática de alta intensidade realizada no perioperatório com o objetivo de se alcançar rapidamente a imunossupressão. Quando que eu indico isso? Primeiro, naquele cara que é sensibilizado, que já tem um painel positivo, que tem alta chance de rejeição, você pode indicar, então você tenta imunossuprimir ele rapidamente, ou naquele paciente que já tem uma doença renal crônica. Por quê? Porque com a imunossupressão de alta intensidade da indução, eu consigo postergar os imunossupressores via oral que podem causar nefrotoxicidade, principalmente no contexto de um perioperatório em que você tem uma lesão renal aguda. Então, são essas 2 indicações da terapia de indução: sensibilidade prévia ou DRC. E quais representantes que a gente tem? Temos a timoglobulina, né, que é uma imunoglobulina antilinfócito, eu causo lise dos linfócitos, e o basiliximab, que é menos disponível, né, que é um anti-CD25, também causa uma redução da atividade dos linfócitos. Então, essa é a terapia de indução. Com certeza, né? E como é que a gente vai fazer isso, né? A gente tem que pensar nesses 2 cenários clínicos que são muito frequentes. O paciente que tem um painel positivo, o paciente que tem alteração da função renal. Mas tem 2 outros cenários também que não é um must, né? A gente não precisa fazer isso, mas eventualmente a gente costuma fazer para se precaver, que seria o paciente para retransplante ou o paciente que faz uso de dispositivo. Então, se você for pegar a diretriz, ele não é a indicação clássica, a gente não precisa fazer para todos os pacientes, mas a gente costuma fazer porque o tempo de coleta de painel nos pacientes que já estão internados com dispositivo esperando o coração costuma ser de 3 meses. Mas no meio desses 3 meses eu fico meio cego para ver se houve alguma alteração no painel, e a gente sabe que infecções virais, hemoderivados e a presença de dispositivos invasivos são coisas que podem alterar o nosso painel de maneira rápida. Então, para se precaver, a gente não sabe como é que está, a gente está um pouco cego em relação a esse painel, a gente acaba fazendo principalmente a timoglobulina para evitar uma possível intercorrência que a gente não espera que ocorra no pós-operatório imediato. E como que a gente prescreve a timoglobulina? A ideia é que a gente faça uma dose de 1,5 miligrama quilo por dia, por 3 a 5 dias, dependendo do cenário clínico, né? Então, para esse paciente que a gente está se precavendo porque ele tem um dispositivo, a gente pode ser menos agressivo e fazer uma dose mais curta. O paciente que tem uma alteração de função renal mais importante, que a gente vai esperar melhorar o débito cardíaco, possivelmente melhorar uma síndrome cardiorrenal para aí, então, começar os inibidores da calcineurina que a gente já vai citar para vocês, aí a gente pode, talvez, usar de uma terapia mais prolongada de 5 dias. Perfeito. Aí falamos então da indução, né? Só lembrando que não reduz desfecho duro, né? E tem que sempre pesar o risco-benefício. Afinal, Agora, como você falou, lise dos linfócitos. Então a gente vai induzir uma linfopenia grave e isso vai aumentar muito a chance de reinfecções no pós-operatório imediato. é isso aí. Então, temos a terapia de resgate. O que que é isso? É o tratamento imunossupressor para tratar a rejeição. Na verdade, a gente não quer chegar nesse ponto, por isso que tem a de manutenção. Mas só citando rapidamente, a gente tem a rejeição celular e a humoral. A celular aguda a gente acaba basicamente tratando com corticoide, né, geralmente endovenoso, e timoglobulina. E daí temos a rejeição humoral, né? A rejeição humoral aguda, a gente tem um amplo arsenal terapêutico, que não existe um consenso fixo de como tratar, mas basicamente a gente acaba fazendo a imunoglobulina, lógico, sempre o corticoide, a imunoglobulina para tentar neutralizar os anticorpos contra o enxerto, a gente tem a plasmaférese para tentar tirar esses anticorpos contra o enxerto, temos também a redução da produção com rituximab e também a depressão de linfócitos, seja com a timo e seja com bortezomib, que causa lise de plasmócito. Então, um amplo arsenal terapêutico nesse contexto. Mas agora, indo para a principal terapia, né? Que é a terapia de manutenção que... Antes de você falar da terapia de manutenção, né? Qual que é o desfecho clínico final quando você tem uma rejeição nesse cenário que você faz terapia de resgate? Ainda muito ruim, né? Muito, Por isso que a gente tenta Pois evitar muito que isso Sim. aconteça, porque mesmo com toda essa gama de medicações, o paciente ou vai continuar na rejeição, a gente não vai conseguir segurar essa rejeição, ou os efeitos colaterais vão imputar em uma sobrevida muito curta desse doente, né? Então a gente Sim. sempre tenta evitar que isso aconteça, porque o desfecho clínico é muito, 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 muito ruim nesse cenário. E como a gente vai evitar?
justamente com a terapia de manutenção. Perfeito. E para isso aí. começar o primeiro pilar da terapia de manutenção, acho que vale a pena a gente falar do corticoide, porque a dose dele muda, né? Então, para todos os pacientes, pensando na indução ou não na indução, a gente vai fazer uma dose alta de corticoide já no dia do transplante. Exato. E a dose costuma ser 10 miligramas por quilo desse paciente, que a gente pode manter até 5 dias aí do pós-operatório, dependendo de como ele evoluir. Obviamente, a gente pode manter isso por mais tempo, se tiver algum sinal de rejeição, que o Plínio acabou de falar, né? Sempre um dos pilares do tratamento para resgate desses pacientes. Ou a gente pode acabar abreviando, dependendo do nível linfocitário desse paciente, a chance de uma infecção mais oportunista no pós-operatório. Mas, via de regra, a gente costuma manter pelo menos por 5 dias essa dose de pulsoterapia com corticoide 10 miligramas quilo desses pacientes. Beleza, então o corticoide, como o Rossi falou, é um dos pilares da terapia de manutenção. Nós temos 4 pilares principais. O corticoide, né, desde lá da década de 50, inclusive nosso primeiro transplante de 67 usou o corticoide. Depois temos os inibidores da calcineurina, que são representados pelo tacrolimus e pela ciclosporina. Nós temos os antiproliferativos, representados pela azatilprina e pelo micofenolato. E por fim, que não é o tratamento inicial, né? Você só usa se der ruim. Então, se você for ver que está na prescrição, deu ruim em algum momento o transplante. Algo aconteceu, né? Algo aconteceu, não foi liso. Que são os inibidores da mTOR, representados pelo sirolimus e pelo everolimus, né? E aí, só para entender, que é importante saber, quando que eu vou mudar esse tratamento? Quando que eu vou ajustar a imunossupressão do paciente? Porque se estiver indo liso, eu não preciso mudar. Então, quando que eu vou mudar o tratamento de manutenção? Primeiro, se a minha imunossupressão estiver muito intensa, o que é isso? O cara está fazendo infecção e neoplasia. Eu preciso reduzir, trocar o tratamento padrão. Segundo, se a minha imunossupressão estiver muito fraca, ou seja, o cara rejeitou, preciso mudar também. E terceiro, se eu tiver um distúrbio metabólico, lesão de órgão-alvo importante, eu tenho que individualizar as doses. São nesses 3 contextos, né? E aí, a gente tem o tratamento padrão ouro, que seria, assim, a melhor imunossupressão indicada pelas diretrizes, que seria o corticoide até o 6º mês, o tacrolimus e o micofenolato. Esse é o tratamento padrão. Então, um representante de cada classe. A prednisona dos corticoides, a gente tem o tacrolimus, o inibidor da calcineurina, e tem o micofenolato na indicação dos antiproliferativos, sem nenhum representante nesse momento dos inibidores de mTOR, porque, a princípio, nada deu errado. Beleza. Então, terminamos o corticoide, né? Só lembrando que depois que a gente faz aquele pulso intenso do corticoide no perioperatório, a gente vai desmamando, transiciona para via oral, o paciente fica com 20 miligramas de corticoide por até 6 meses, e depois do 6º mês a gente tenta reduzir esse corticoide, porque os efeitos metabólicos são importantes. Às vezes não é fácil tirar esse corticoide, mas a gente tem que pelo menos tentar no pós-transplante. E isso é uma coisa que difere um pouquinho do transplante renal, por exemplo, onde o corticoide vira parte e pilar da terapia a longo prazo. Aqui, como a gente faz uso de mais classes, até às vezes que o próprio transplante renal, a gente se vale dessa tentativa de desmame, e a gente tem que lembrar, como a gente usou 6 meses dessa droga, quando a gente vai programar o desmame dessa última dose, a gente tem que fazer isso de modo progressivo e paulatino, porque o eixo vai estar totalmente inibido e o paciente vai estar totalmente corticoide copênico. É isso aí. Então, corticoide indicação 1. E no transplante tudo não é difícil ter uma indicação 1, mas o corticoide é 1. E vamos para o segundo pilar, os inibidores da calcineurina. Então, eles têm indicação 1. Se o paciente tiver alta chance de rejeição ou for sensibilizado, a gente tende a preferir o tacrolimus, porque ele é mais potente, 100 vezes mais potente, certo? E aí, como é que a gente vai prescrever primeiro a ciclosporina e depois o tacrolimus? Então, a ciclosporina, a gente usa uma dose em torno de 3 a 8 miligramas quilo dia, dividido em 2 tomadas, e a gente tem a possibilidade de fazer a dosagem do nível sérico, né? Então, varia um pouco no tempo do pós-transplante, mas aí depois de 6 meses, 1 ano, a gente já tende uma ciclosporinemia em torno de 100 a 200. Isso é muito interessante, né, Pri? Então, no pós-operatório imediato, com a ciclosporina, a gente aumenta 25 miligramas por dia progressivamente, até a gente chegar geralmente na dose mais baixa em miligrama quilo dia, de 3 miligramas quilo dia, dividido em 2 tomadas. A partir daí, chegamos na dose-alvo, aí a gente espera 4 dias com essa dose e dosa a ciclosporinemia para ver se a gente atinge esses níveis. No peritransplante mais imediato, os níveis são de 300 a 350, até esses 6 meses de 200 a 300, e a partir do 6º mês, que é a maior parte da meia-vida do paciente pós-transplante, aí a gente tolera níveis de 100 a 200, que é justamente aquela fase que o paciente incorre com menos intercorrências durante esse período. Exatamente. Então, a ciclosporina foi o principal imunossupressor aí na década de 80 e mais tardiamente, na década de 90, tivemos outro representante, que é o tacrolimus, né? Então, o tacrolimus, ele é um macrolídeo derivado de uma bactéria que foi encontrado no solo do Japão. Essa história é muito boa. Eu sempre costumo falar. Mas, então, qual que é a dose que a gente utiliza? De 0,05 até 0,15 miligramas quilo dia, dividido em 2 tomadas.
né? E a gente sabe que também tem como você fazer a dosagem do nível sérico, só lembrando que uma possibilidade, né? É uma ajuda que a gente dosar esses níveis séricos, porque às vezes se o paciente está tendo, por exemplo, uma infecção ou, por exemplo, uma piora da função renal, eu consigo reduzir esses níveis séricos. Então, é uma forma de eu ter o paciente mais na mão, né? Justamente, e minimizar os efeitos colaterais que a gente estava justamente citando, né? Então, uma coisa que é muito visível no pós-transplante, quando ele intoxica com o tacrolimus ou ciclosporina, o paciente começa a ter muito tremor, né? Então, tem alteração neurológica, o paciente infecta muito mais, né? Como você acabou de citar, a função renal dele começa a ir para o espaço. Então, sem essa dosagem, no pós-transplante que o paciente é muito multicomórbido, né? Tem muitas alternativas, o rim começa a alterar e você não tem a dosagem do seu imunossupressor, o que está acontecendo, né? Da onde vem essa alteração da função renal? E se você tem essa dosagem, sabe que ela está aumentada, você fica muito mais tranquilo. Você fala, olha, eu que estou induzindo essa alteração de função renal e eu posso corrigir, e a tendência é que você também resolva essa ira medicamentosa. Perfeito. Então, resumindo, né, a gente sempre tem que ter um representante dos inibidores de calcineurina, preferencialmente o tacrolimus, e a gente tem que saber os efeitos colaterais. Quais são? Então, vou falar aqui rapidamente, porque a gente tem que saber entender para mudar a terapia imunossupressora. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, hiperuricemia, hipercalemia, hipomagnesemia, alopécia, hiperplasia gengival e principalmente nefrotoxicidade e neurotoxicidade. Lembrando que a ciclosporina ela vai causar mais hipertensão, né, dislipidemia e nefrotoxicidade, certo? E já o tacrolimus vai causar mais neurotoxicidade, representado principalmente por tremores e também vai causar diabetes. A gente pegou um paciente, gente, uns 3 meses atrás, que ele tinha uma glicada de 5.4 e ele Não diabético, né? não diabético, e ele voltou com uma glicada de 13 ponto alguma coisa, em cetoacidose. Então, é algo que a gente tem que sempre tentar privilegiar. Pô, o paciente está tendo uma piora da diabetes, você pode tender a usar uma ciclosporina. Ou não, o rim está fritando, você tenta trocar por um tacrolimus. Então, a gente consegue, entendendo os efeitos colaterais, individualizar esse paciente. Com certeza, né? Muito importante. Mas acho que essa parte muito importante que é um dos pilares da terapia. Outra clinicagem só, o paciente internou uma alteração de função renal aguda e tal, usando os inibidores de calcineurina, uma possibilidade, uma ponte que a gente pode fazer, né? A gente não usa sempre timoglobulina nesse cenário pós-transplante mais tardio, mas um novo pulso de corticoide, enquanto ele recupera a função renal, para a gente pensar a voltar com ele, seria uma alternativa viável. Então, se você pegar um paciente pós-transplante em pronto-socorro, eu sei que dá vontade de sair correndo, né? Chamar o pai para ajudar nesse momento, mas se ele tem essa alteração da função renal, literalmente, no meu caso, literalmente. Mas essa é uma possibilidade, né? Voltar a doses mais altas de corticoterapia e passar um período sem o inibidor da calcineurina para a gente ajudar. Mas a gente também tem outra possibilidade e necessidade, na verdade, que são os antiproliferativos. Como o próprio nome diz, eles tentam diminuir a proliferação, principalmente dos linfócitos e dos linfócitos T, nesse cenário, que seria o micofenolato e a azatioprina, que a gente não precisa fazer essa dosagem sérica contínua dessas drogas, mas que a gente pode, inicialmente, se lançar a mão de redução das doses. Então, o preferencial aqui, sem sombra de dúvidas, é o micofenolato. A azatioprina ajudou muito o cenário de imunossupressão no transplante na época mais inicial do transplante cardíaco, mas hoje o micofenolato, em múltiplos estudos, já se provou como uma droga superior, com menos efeitos colaterais, menor relação principalmente com leucemias, né, mielossupressão. Então, a gente se vale do micofenolato. O uso de azatioprina é uma exceção nesse cenário de pós-transplante cardíaco. Exato. Então, o micofenolato, ele reduz mortalidade, reduz doença vascular de enxerto, reduz rejeição. Então, sempre preferir o micofenolato. A azatioprina entra no contexto de exceção. Então, nós temos 2 representantes do micofenolato, né? A gente tem o mofetil, que é a forma clássica, só que o principal efeito colateral são efeitos gastrointestinais. Náusea, dispepsia, vômito, dor abdominal, diarreia, constipação. E aí a gente tem a forma entérica, né? Que seria o micofenolato sódico, que daí ele é uma formulação que reduz os efeitos gastrointestinais. Melhor absorção, e aí a gente tem uma dosagem de 360 a 720 de 12 em 12, enquanto o mofetil é de 500 a 1000 de 12 em 12. Essa seria a dose e não existe, na verdade, não é recomendado que seja realizado a dosagem de nível sérico, né? Não é nossa prática clínica. E a gente pode lançar mão da redução dessa dose, principalmente no micofenolato sódico, né? No dimofetil fica muito mais difícil, o comprimido não pode ser partido, a gente não pode usar a dose de 250 miligramas e a dose diária não contempla, né, a meia-vida preconizada para essa droga aí. Então, quando a gente precisa reduzir a droga, a gente
se vale aí do sódico para a gente justamente fazer isso. E como a gente falou, né, um antiproliferativo diminui a proliferação de linfócitos, principalmente a linhagem de linfócito T, e isso pode induzir também a uma leucopenia, o que também é parte de uma chance de aumento de infecções oportunistas desses pacientes, o que poderia ser justamente uma causa para a gente ajustar para doses mais baixas. Exato. Então, o do micofenolato, né, dos antiproliferativos, uma das principais efeitos adversos é justamente infecção oportunista, né? O paciente, ele desenvolve, pode ter citomegalovírus, reativação de Chagas, né, toxoplasmose, então há um cuidado que a gente tem que ter. E beleza, e a azatilprina não serve para nada? Então, na verdade, a gente não Talvez costuma... não. Talvez não. O que tem na diretriz de recomendação? Então, aqueles pacientes que têm intolerância gastrointestinal ou que têm infecções de repetição ou infecção oportunista, você pode tentar fazer uso da azatilprina. Então, existe na diretriz a recomendação na reativação de Chagas, né? Que existem alguns trabalhos com N pequeno que pode mostrar a redução da reativação. E também para citomegalovírus e efeitos gastrointestinais. Só lembrando que a mielossupressão da azatilprina é muito mais intensa, pode causar pancreatite, hepatite, hipersensibilidade, febre, e sabendo que ela reduz a sobrevida em relação ao micofenolato, a gente sempre tende a preferir um micofenolato. Eu acho que os 3 pilares até agora foram, né? Com certeza, ou seja, quando tá dando certo, Deixa como tá. Para ver como é que fica. Mas, quando a gente começa a ter alguns problemas, a gente pode lançar mão. Então, alteração da função renal, a gente pode sair da ciclosporina para o tacrolimus, principalmente. Começou a ter intolerância gástrica, a gente pode, eventualmente, pensar em sair do micofenolato para a azatilprina, mas isso não é o normal. Mas existem cenários clínicos em que a gente pode lançar mão também do sirolimus e do everolimus, que são os principais representantes do emitor, né, Plínio? Exatamente. Então, não é o tratamento padrão e se você encontrar na prescrição, alguma coisa deu ruim. Então, quando que a gente pode prescrever os inibidores da mTOR? Então, no contexto do paciente com piora da função renal, você pode reduzir a dose do inibidor de calcineurina ou até mesmo substituir os inibidores de calcineurina e entrar com everolimus, que é mais tolerável, inclusive, que o sirolimus, tá? Existe, inclusive, a dosagem do nível sérico desses imunossupressores. Então, uma piora da função renal são indicados inibidores da mTOR. Segundo, infecções recorrentes. Também você pode reduzir ou substituir os antiproliferativos e entrar com os inibidores da mTOR. Outra possibilidade, né? O episódio de rejeição, aquele paciente que está rejeitando, que a terapia tripla padrão não está conseguindo dar conta, né? Aí você pode fazer até a terapia quádrupla, com associação com os inibidores da mTOR, né? Existe também a indicação de profilaxia da doença vascular do enxerto, que é a vasculopatia do pós-transplante, a proliferação neointimal dos vasos do enxerto, né, principalmente microvascular, também é uma possibilidade. Então, é nesse contexto que a gente introduz. Só que, então, o que eu falei é tudo bom. Melhor o rim, Por né? que ele não sai na terapia padrão, né? Porque ele não é parte da terapia tripla. Pois é. Porque ele tem um grande problema de ele piorar a cicatrização das anastomoses. E ele pode estar relacionado à deiscência das anastomoses e no transplante você pode imaginar, existem muitas, né? Tanto que uma das grandes preocupações que a gente tem no pós-operatório mais imediato é como está o débito dos drenos cardíacos e se existe algum acúmulo de líquido no saco pericárdico que pode evoluir com um tamponamento cardíaco. Inclusive, esse ano a gente teve 3 casos já que a gente precisou levar os pacientes para redrenagem. Então, principalmente no primeiro mês, a gente evita a todo custo usar os inibidores da mTOR. No nosso serviço, a gente evita nos primeiros 6 meses, pelo menos, o uso dessa droga, principalmente por conta dessa possível relação com deiscência das anastomoses e aumento da chance de derrame pericárdico. Exato. Então, 55% dos pacientes vão ter reação adversa ao inibidor de mTOR. Então, se você for entrar, você tem que individualizar bem esse paciente. E aí, outros efeitos colaterais, o úlcero oral é muito comum. Tem um paciente que não aguenta, não para de ter úlcero, não tolera, não consegue nem comer. Então, é uma contraindicação, né? É um efeito colateral que contraindica esse medicamento. Outros efeitos colaterais, pneumonite, trombose venosa profunda, hipertrigliceridemia, hipertensão, diabetes, deiscência operatória, que você já falou, proteinúria, né? E uma coisa que chama atenção também é serosite, né? Então, derrame pericárdico, derrame pleural, tudo isso está associado a efeitos colaterais. Por isso que não é tratamento padrão, por isso que eu tenho que individualizar e entrar só em situações especiais. Inclusive, a gente tem que monitorizar periodicamente, principalmente em relação às serosites, né? A gente falou no pós-operatório imediato, a gente pode ter a deiscência das anatomoses e a gente tem um derrame pericárdico hemático.
mas ele também pode ter serosite e, a longo prazo, incorrer com aumento de derrame pericárdico não hemático, né, e de etiologia mais exudativa ou transsudativa, e por isso que a gente tem que ficar fazendo ecos de repetição nesses pacientes para monitorizar justamente esse que seria um efeito que poderia limitar o uso da droga e propor a reintrodução e repensar o esquema terapêutico de imunossupressão desse paciente. É isso. Então, acho que falamos então da indicação do transplante, Da todo o candidatura do processo paciente. pré-transplante até a imunossupressão, que é algo que acho que a gente nunca tinha falado nada Não, disso. nenhum 12cast tinha falado sobre isso, e a gente sabe que você, nosso ouvinte, também negligenciou isso na hora de estudar, porque é mais difícil, a gente tem menos contatos todos os dias, então não é uma coisa natural, e não tem muito a ver com cardiologia, per se, né? A gente tá pensando de cascata linfocitária, resposta imunológica, então, obviamente, é uma coisa que a gente tem menos domínio. Quando você faz cardiologia, você tenta esquecer um pouco dessa parte, mas é muito importante, principalmente porque, eventualmente, esse paciente pode chegar na sua mão, e é muito importante você reconhecer os principais efeitos colaterais. Você não precisa ser o médico titular do paciente transplantado, mas você eventualmente pode se encontrar com ele no cenário de pronto-socorro, e aí, pelo menos o manejo inicial e o entendimento da imunossupressão ajuda muito a gente a não sofrer no cenário de PS de emergência. Uma vez na vida a gente tem que ouvir isso, né? Exato. Pelo menos ouvir, lembrar, saber o que são os nomes para entender. Então, acho que uma clinicagem legal que você falou por último aí é: tem inibidor do mTOR, já aconteceu alguma coisa. Aí pronto, você já puxa a capivara do paciente, que você já vai entender, e sabendo a história clínica dele, você já consegue entender melhor o que ele está fazendo ali no seu pronto-socorro. Acho que é isso, né, Rossi? Acho que é isso. Queria agradecer muito você, Sagrado, por ter vindo Não, aqui. é Mais sempre um uma honra. É sempre uma honra, aprendo muito com você. Gostei muito da história do macrolídeo que nasce na Terra. É. E era para ser um antibiótico, né? Foi avaliado como antibiótico e, na verdade, é um imunossupressor. Exatamente. E agradecer muito ao nosso ouvinte que tolerou a gente aqui no episódio de transplante, que a gente sabe que é muito denso e que pode nunca esquecer de curtir, compartilhar e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Tchau.